conhecida como a Ilha da Magia e carinhosamente chamada de Floripa, Florianópolis tem como principal atração a natureza, expressa através do seu mar e de suas várias montanhas. No vídeo de hoje nós vamos conhecer tudo sobre a capital do estado de Santa Catarina, para você conseguir montar sozinho o roteiro completo da sua viagem. Então já pega papel e caneta para anotar todas as dicas que eu vou passar, e se você ainda não tem viagem marcada para lá, fica aí e assista até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te inspirar e te motivar a conhecer essa ilha paradisíaca do nosso Brasil. E aí, partiu Floripa? O município é composto pela ilha principal, a Ilha de Santa Catarina, que se conecta à parte continental por meio da Ponte Hercílio Luz, que tem 820 metros de comprimento. Floripa tem praias maravilhosas, muitas delas com águas cristalinas, e o grande barato é que, para conhecer boa parte delas, você vai precisar fazer trilhas. Mas cá entre nós, é uma delícia ser recompensado com uma praia deserta depois de uma boa caminhada numa trilha. A praia de Jurerê é famosa por ser uma das mais badaladas do Brasil, com festas que fervem no verão. É lá que muitos jovens buscam agito nos clubes de praia. Já as praias de Joaquina e Mole são os points dos surfistas. A Lagoa da Conceição é o destino para quem gosta de se exercitar. Já Canasvieiras e as demais praias do norte atraem famílias. E ao sul, o litoral é bom para quem está procurando sossego e muito contato com a natureza. Outros cartões postais da cidade são a Ponte Hercílio Luz e as vilas açorianas de Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha. Além das construções do centro histórico. Como chegar a Florianópolis? O principal aeroporto de Santa Catarina é o Aeroporto Internacional de Florianópolis, Hercílio Luz. O nome do aeroporto é uma homenagem ao governador Hercílio Luz, que foi um importante político de Santa Catarina. O aeroporto é atualmente administrado pela Floripa Airport e é considerado um dos melhores do Brasil. A concessionária é subsidiária da Zurich Airport, empresa responsável pela gestão do aeroporto de Zurique, cidade mais populosa da Suíça. O aeroporto fica no sul da ilha, a cerca de 12 quilômetros do centro. Do aeroporto é possível seguir para o centro da cidade por meio de transporte de aplicativo, mais especificamente para o terminal rodoviário Rita Maria. A corrida até lá custa em média R$50. Algumas linhas de transporte público passam no aeroporto. Elas têm tarifa no valor de R$ 4,40. Mas há também uma linha executiva, a linha número 4131, que sai do aeroporto com destino ao terminal rodoviário Rita Maria e passa por vários hotéis do centro de Floripa, por uma tarifa de apenas R$11. A partir do terminal Rita Maria, fica bem mais fácil seguir para qualquer bairro da cidade. Quem vem de carro para Florianópolis, partindo de Curitiba, deve pegar a BR-101 no sentido sul, que é duplicada. São 307 quilômetros de distância entre as duas cidades. Já quem vem de Porto Alegre, o acesso é pela mesma rodovia, indo no sentido norte. Nesse caso, são 463 quilômetros de distância. Como circular em Florianópolis? A distância entre uma ponta e outra da ilha é grande. Para você ter uma ideia, do centro ao extremo norte, em Ponta das Canas, são 32 quilômetros, e do centro até o sul, em Caieira da Barra do Sul, são 40 quilômetros. Mas sem dúvidas, a melhor opção é circular de carro e estar preparado para o tráfego intenso no verão. Quem quiser economizar, pode recorrer aos ônibus. Inclusive, há várias linhas na cidade, e o melhor é que o cartão Passe Rápido Turista permite o benefício da integração. Para saber mais sobre o Passe Rápido, eu vou deixar um link na descrição para você ver depois do vídeo. Melhor época para ir para Florianópolis.
Para quem quer conhecer a cidade em pleno vapor, a melhor época é o verão, que é quando as praias e o clima são mais quentes. Nesse período você poderá curtir as festas em Jurerê ou curtir as belezas naturais das praias em dias pra lá de ensolarados. Só saiba que nesse período é comum pegar alguns engarrafamentos pela cidade no final do dia ao sair das praias. O verão também é a época mais cheia e de preços mais altos na cidade. Uma boa dica é tentar ir em meses como fevereiro, março e abril, que são mais vazios e com preços mais atrativos. A partir de abril, as praias mais ao norte, como a Praia Brava e a Praia de Canasvieiras, ficam bem vazias e o comércio costuma fechar. Entre maio e junho, as águas de Floripa esfriam mais. É nessa época que ocorre a pesca da tainha. Já no mês de abril, ocorre a Fena Ostra, que é a Feira Nacional da Ostra. A festa mistura ingredientes irresistíveis para quem aprecia os deliciosos pratos à base de frutos do mar e quer iniciar-se nos prazeres de degustar os mais variados pratos, tendo a ostra como ingrediente principal. E aí, tá gostando do vídeo? Não, peraí. Até agora você não deixou seu like, não se inscreveu no canal. Aqui toda semana tem um vídeo novinho especialmente para você. O que fazer em Florianópolis? Há bastante coisa para ver e fazer em Florianópolis. Para quem gosta de praia, então, o destino é um prato cheio. Você vai poder curtir a Praia Mole, descer as dunas da Joaquina, fazer um passeio de barco pela costa da lagoa, passar um fim de tarde na Lagoa da Conceição, praticar esportes ao ar livre e muito mais. Na região central, uma boa pedida é fazer um passeio pela Beira-Mar Norte, onde você vai poder admirar um lindo fim de tarde avistando a Ponte Hercílio Luz. Também no centro, vale a pena conhecer o mercado público, com ótimos locais para beber e comer. Quem optar por visitar o sul da ilha encontrará águas mais geladas. O que explica as diferentes temperaturas das águas de Floripa é que no norte da ilha há praias de mar tranquilo e temperaturas mais quentes, porque essa região está mais protegida e voltada para o continente. Na costa leste e no sul, região voltada para o oceano, as praias costumam ser mais geladas e na região leste elas possuem mais ondas. A propósito, um dos grandes atrativos do sul de Floripa é a belíssima Ilha do Campeche. E eu não estou exagerando não, as imagens do lugar falam por si só, e suas belezas naturais são de tirar o fôlego de qualquer visitante. A Ilha do Campeche está próximo da Praia do Campeche e pode ser conhecida através de um trajeto de barco ou de lancha. A ilha faz parte de uma unidade de conservação, por isso tem um número de visitantes limitados por dia. A praia do lugar é incrível e você também pode aproveitar o passeio para fazer trilhas com um guia. Os mais aventureiros ainda poderão praticar mergulho, kitesurf e windsurf. O que fazer à noite em Florianópolis? A cidade também é conhecida por sua vida noturna e é bastante procurada por aqueles que buscam festas e badalação. Para quem gosta de agito, a programação pode começar durante o dia mesmo, já que em Jurerê Internacional, principal praia para quem gosta de festas, há diversos clubes de praia. A dica é ficar de olho na programação de eventos da cidade. A Lagoa é outra área da cidade bastante procurada por quem gosta de vida noturna. O bairro tem diversos restaurantes com música ao vivo, além de muitos barzinhos e baladas. Onde ficar em Florianópolis? Uma dica para aproveitar bem a cidade é escolher bem o endereço onde se hospedar, pois as distâncias são longas e os bairros têm perfis diversos de público.
Antes de reservar um quarto, é bom saber se as distâncias entre os principais pontos da ilha são grandes. Os principais hotéis estão no centro, na Lagoa da Conceição e nas praias de Ingleses, Canasvieiras, Santinho, Jurerê e Campeche. Ingleses tem hospedagens com apartamentos espaçosos. Canasvieiras recebe muitos grupos e argentinos, e Jurerê reúne confortáveis e caros hotéis pé na areia. Nas praias do sul, como Campeche e Armação, há maior contato com a natureza. Já os hostels concentram-se mais na lagoa e na Praia Mole. Quem viaja a trabalho ou quer ficar numa localização mais central da ilha, que permita ir ao norte ou ao sul com facilidade, o melhor mesmo é ficar hospedado no centro ou na beira-mar. O que comer em Florianópolis? Por estar numa ilha, Florianópolis é um excelente destino para quem gosta de comer peixes, ostras, camarões, polvo e frutos do mar em geral. Um dos peixes mais saboreados por lá é a tainha, e uma boa pedida como prato de entrada é a deliciosa casquinha de siri. Algumas atrações próximas a Florianópolis. Quem tiver muitos dias livres, dá para aproveitar e esticar bem a viagem para outros destinos incríveis de Santa Catarina, como a pacata cidade de Bombinhas, a 77 km de Floripa, com sua tranquilidade e praias cristalinas. Ou quem sabe dar um pulinho em Balneário Camboriú, a 85 km da capital. Esse é outro destino top do estado, e que inclusive tem vídeo completo aqui no canal. Você pode assistir clicando nesse card que está aparecendo na tela. Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Outras opções interessantes para conhecer em Santa Catarina são a Praia do Rosa, a 90 km de Florianópolis, a Guarda do Embaú, a 56 km de Florianópolis e Governador Celso Ramos, a 53 km da capital Florianópolis. Super bacanas para quem quer fugir de praias com muita gente e encontrar locais mais tranquilos. Se puder, conheça também Blumenau, a 152 km da capital Florianópolis. Blumenau é a capital da cerveja no Brasil. É excelente para ter mais contato com a imigração alemã. A propósito, a cidade cedia a maior Oktoberfest fora da Alemanha, que acontece todo mês de outubro. Um divertido programa para fazer com a família ou amigos é visitar o Parque Beto Carreiro World, que fica na cidade de Penha, a aproximadamente 120 km de Florianópolis e a apenas 37 km de Balneário Camboriú. O Beto Carreiro é um parque de diversões temático, com diversos brinquedos irados e espetáculos emocionantes. O que levar para Florianópolis? Faz bastante calor em Floripa no verão, por isso é importante se proteger do sol e usar roupas frescas. No inverno, leve também roupas de frio, porque as temperaturas podem ser bem baixas. Quanto tempo ficar em Florianópolis? Não adianta reservar poucos dias para conhecer Florianópolis. Deu para perceber que tem muita coisa para fazer na cidade e muita coisa para explorar na região e arredores. Por isso, recomendo que você reserve pelo menos 5 dias para conhecer bem a região. E aí, o que você achou de Floripa? Ela faz jus ou não ao título de Ilha da Magia? Comenta aí embaixo o que você achou. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui toda semana eu sempre trago um vídeo novinho especialmente para você, recheado de dicas. Aproveite e assiste esses outros vídeos aí também. Segue o Partiu de Férias lá no Instagram. Um forte abraço e até o próximo vídeo.